Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu gosto muito do que faço, sou apaixonado. Só vocês me conhecerem um pouco rapidinho. Sou formado em geologia, mas nunca ganhei um centavo com isso. Mas me ajudou muito. O conhecimento que eu tive na área de relatórios, projetos, esse tipo de conhecimento me ajudou. Eu tive uma pós-graduação em gestão empresarial pública de pessoas, é por isso que eu ganhei dinheiro. Trabalho no gerenciamento de resíduos sólidos. Eu fui consultor do SEBRAE na área de gestão de processo. Saí e estou retornando novamente. Sou auditor líder da ISO 9001, para quem não sabe o que é ISO 9001, é um sistema de gestão da qualidade, onde a maioria das empresas aí tem foco. Elas têm para controlar os processos internos e melhorar a qualidade de produtos e serviços. E tive a oportunidade de fazer um curso de técnico de ambiente 0800 de Graça, pelo Senac. Apareceu a oportunidade, eu me abracei também sobre técnico de engenharia. Certo? A professora Maria Helena me convidou para conversar um pouco com vocês sobre resíduo eletrônico, é uma coisa que eu sou apaixonado com a gestão de resíduos. Já fiz alguns trabalhos dentro da Universidade Federal, pelo próprio movimento, trabalhando com catadores, desde 2010. Hoje eu auxilio uma cooperativa lá de Vila Ótica, sempre tem palestra nessa área de resíduos que eu faço. Gosto de fazer, eu sou apaixonado por isso. Então, assim, eu vou passar um pouco do meu conhecimento para vocês, o tempo não é muito longo, é uma palestra, mas isso aqui tem tempo para a gente fazer um curso de uma semana, se tiver interesse. E até porque esses três temas bastante amplos, empreendedorismo, sustentabilidade e inclusão social. Então, como vocês já sabem, meu nome é Cecílio, e aí a primeira pergunta, a gente vai falar de resíduo eletrônico. O que é resíduo eletrônico? Antes de resíduo eletrônico, vem uma outra pergunta. Qual é a diferença de resíduo para lixo? Lixo não é aproveitável, mas resíduo é. Então, quando a gente usar a expressão lixo eletrônico, resíduo eletrônico, a gente tem que entender que se eu falar lixo, ele não tem mais utilidade. Lixo é um produto que eu não tenho mais como reaproveitar ele para nada. Ele vai ter que ir para um descarte do aterro sanitário, ou uma usina de beneficiamento no sentido de queima para geração de energia e coisas do tipo. O resíduo não, o resíduo ainda pode ser reciclado. E também existem alguns conceitos com relação a reciclar, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Reciclar é uma transformação. Então, tem pessoas que dizem que quando eu pego uma garrafa e transformo num banco para não reciclar, reaproveitamento, reciclar, ela tem que passar por um processo de transformação, tem que entrar numa máquina, mudar de forma, mas não é o caso aqui. O importante é quando a gente fala em resíduo, é algo que ainda pode ser reaproveitado pela sociedade. Quando a gente fala em lixo, o único descarte daquilo é pelo aterro sanitário. Beleza? Tranquilo até aqui? Então é bem óbvio, resíduo eletrônico é todo dispositivo eletrônico que é descartável. Existem algumas classificações dentro de resíduo eletrônico, mas isso vai depender do teu projeto, de como você vai trabalhar, o que é que você vai trabalhar, o que é que você vai fazer, como você vai fazer. Isso aqui é um mercado bem grande, existe muita grana rolando nisso aqui, mas muito dinheiro mesmo. Quem tiver a veia empreendedora, estudar, verificar isso aí. Eu já fui em São Paulo, visitei algumas empresas, eu queria algum tempo atrás, junto com parceria com algumas cooperativas, a gente conseguir gerar coleta, para poder gerar destinação para essas empresas. Então aqui tem muita oportunidade de negócio para quem tem interesse em atuar nessa área. Então o resíduo eletrônico é todo dispositivo eletrônico e eu vou mostrar algumas classificações para vocês entenderem. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, não tenham vergonha, não tenham medo. Perguntem, sabe, às vezes é uma coisa que você acha que todo mundo já sabe disso, vou perguntar bobagem, não é bobagem. Em 86, quando eu entrei na universidade, eu tive um professor, ele me marcou muito, o professor Marcondes, de mineralogia. A minha primeira aula na universidade foi com esse cara, ele disse assim para mim: toda vez que vocês tiverem uma dúvida aqui dentro de sala de aula, perguntem, porque você vai ser chamado de burro por 30 segundos por algo que alguém já possa saber. Mas se você não perguntar, você vai passar a vida toda sendo burro. Então, 30 segundos é pouco, não dói. Então, não tem problema. E outra, eu digo que as pessoas não são obrigadas a saber de tudo.
Por quê? Porque você pode não ter tido ainda a oportunidade na vida de ser apresentado para aquilo. Eu trabalho com qualidade, hoje com problema de gestão de qualidade. Já estou trabalhando com isso desde 2001. Desde 94, mas 2001 como consultor. Uma vez eu me encontrei com um cara em 2010, ele disse, olha, tem um sistema que já controla a documentação, não precisa ser mais um computador. Tu conhece? Eu disse, não. Se tu não conhece, pô, meu cara, isso está na internet já faz, pois é, existe, mas não me apresentaram ainda, então como é que eu vou saber? Então, só tenho obrigação depois que eu fui apresentado para porque o conhecimento está aí, todo mundo sabe algo que eu não sei, com certeza você sabe muita coisa que eu não sei. Mas ainda não fui apresentado com conhecimento para mim que eu sei. Legal até aqui? Eu não tenho vergonha, pergunta, a gente dialoga, conversa, tá bom? Bem, isso aqui é uma placa de computador, né? Só para vocês entenderem, essas letrinhas que vocês estão vendo aqui são elementos químicos que existem na natureza. Então, imagine a quantidade de elementos químicos que precisa ser extraído da natureza, que precisa vir de uma mina, que precisa desmatar, para que esse computador, para que essa placa seja feita. Isso é um exemplo. Esses nomes aqui em inglês são o nome desses elementos químicos, desses componentes da placa em inglês. Não? Tem o cooler, tem o processador, tem os termos. Então, mas o importante para nós aqui é que vocês aqui de primeira mão já conseguem ver a quantidade de elemento químico que é necessário para se fabricar uma placa de computador. E isso tem um valor muito grande no mercado. Inclusive tem ouro. Né? Então, já existe um mercado bem antigo disso, de pessoal comprar. Existem algumas empresas em São Paulo que compram placa, compram celular, compram TV de LCD, compram vários equipamentos eletrônicos, lá eles separam por categoria. E aí depois dessa separação eles mandam para a indústria, isso aqui é dissolvido, existem reações químicas, processamentos industriais, onde se consegue separar isso aí. Não é nenhuma fábrica que vai ter de ouro no teu computador, isso é um negócio bem pequenininho. O melhor condutor que tem de energia, né? Pronto. A gente estava até conversando na vinda para cá, né? Que estava tentando substituir o ouro por outros condutores. E aí eu disse para o professor, eu disse, com certeza ainda não existe um melhor que o ouro, porque se existisse já teria colocado algo mais barato. Então, com certeza, os condutores que existem hoje, eles não têm a mesma eficácia na condutividade das informações ou da energia necessária na máquina, então por isso tem que ser ouro. Com certeza ninguém começou testando o ouro, porque eu não vou tentar botar um elemento químico caro no equipamento para tornar ele muito caro e pouco acessível para a população. A tendência é o contrário, eu fazer o mais barato, que eu poderia fazer de mais barato para que todo mundo possa ter acesso e eu consiga ganhar dinheiro vendendo cada vez mais. É a mesma coisa da tela de cristal líquido. Estou com cristal líquido. Tá. Se pudesse ter algo que eu pudesse tirar, e cristal líquido é que quando quebra, tchau, beleza, não tem mais, troca, não sei o que. Teve uma TV na casa do meu irmão que tinha 6 meses de uso, filho pequeno dele, uma repara lá. Aí tá lá, a TV com 6 meses de uso, mas sem uso. Tá? Então isso é para vocês terem ideia do mercado, né, das indústrias que andam atrás disso aí. Né? Isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, pessoal, tudo está na internet. É bater no Google, essas imagens estão lá do Google Imagens. Né? Você bateu elementos químicos, então ó, o percentual de cada elemento dentro de uma placa. Né, que tem. Claro que isso aqui vai variar de equipamento para equipamento, tem umas placas que são mais sofisticadas, tem umas placas que são menos. Né? Quase tudo hoje existe placa eletrônica, quase todo equipamento eletrônico hoje tem uma placa, a máquina de lavar roupa vai ter, né? Algumas centrais de ar tem placa também. Tudo, só que vai ter uma menor ou maior, vamos dizer assim, capacidade de processamento em função da placa. Tá legal até aqui? Olha, só vou deixar dormir um de cada vez, tá? Porque se tiver 2 eu acordo o outro, porque senão eu vou ficar sozinho, né? Beleza? Seguimos o barco. Até aqui tranquilo? Bem, então vem a ideia da sustentabilidade, né? Eu não posso descartar esse computador, esse produto eletrônico em qualquer lugar. Por quê? Porque nós já vimos lá atrás que ele tem muito elemento químico. Muitos elementos químicos que são os famosos minerais pesados, que são cancerígenos.
trazem sérios problemas à saúde do ser humano. E às vezes a gente não consegue ver isso quando a gente joga esse tipo de equipamento no canal, né, joga no meio da rua, acha que é só um equipamento que está lá. Isso aí, o intemperismo, que é a ação do vento, da chuva, do sol, faz com que esse material vá se decompor. Esse material vai, vamos dizer assim, entre aspas, derreter, né, um termo bem entendível para vocês, e isso vai entrar no lençol freático. Isso não são lençol freático, são grandes rios que passam embaixo da terra, certo? Então esse lençol freático contamina, aí a gente vai tirar água para beber de lá, se contamina, os animais que bebem essa água, os que não forem com o lençol freático vão para o rio vai beber, processar essa água para tirar o alimento, né? E esses produtos químicos, esses elementos químicos vão ficar dentro da parte orgânica dele. E nós vamos se alimentar desses animais e vamos absorver esses elementos. Eu, no dia que descobri que mexilhão era o filtro dos oceanos, eu parei de comer mexilhão. Por quê? Porque a nossa costa é um pouco poluída. Então, tudo de dejeto, de material contaminado que vai para o rio, os mexilhões são os grandes filtradores, então eles absorvem tudo como se fosse um grande filtro mesmo. Nem devia estar falando isso, não vou matar o vendedor do mexilhão de fome, mas eu adoro o mexilhão, adoro. É o grande filtro dos oceanos. Se você está numa região onde as águas são muito contaminadas, né, muito esgoto, pode ter certeza que se alguém colocar mexilhão e eu estaria de perto, vai ter algumas coisinhas lá. Mas segue o barco resíduo eletrônico, né? Então, temos que ter consciência disso, que isso vai gerar um prejuízo para a sociedade. Aqui alguns exemplos. Galera, se vocês baterem isso aqui na internet, doença causada pelo consumo disso, o que você quiser, vai aparecer lá. Então, chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, berilo, tudo são elementos químicos que vão estar na composição das placas eletrônicas, né? Dos equipamentos eletrônicos. Causa danos ao sistema nervoso e sanguíneo, causa danos aos cérebros e fígado, causa danos aos ossos, rins e pulmões, carne, causa danos à pele, prejudica o sistema nervoso. Teve uma pesquisa de alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, na parte do alumínio, que também tem. O que é que os pesquisadores fizeram? Eles tiravam pequenas quantidades de alumínio, e aí eu vou mudar assim rapidinho, assim, só para abrir um parênteses aqui para vocês, porque o objetivo não era tanto a parte do eletrônico, mas era a parte das panelas de alumínio. Você, quando cozinha alguma coisa numa panela de alumínio, um ovo cozido, e nós aqui da nossa região que adoramos farinha, geralmente caldo de carne de panela, a gente tira, o que é que a gente faz? Taca a farinha dentro com aquele caldo maravilhoso, pega uma colher de alumínio e raspa tudo para ficar bem legal. É ou não é? Então, naquela raspagem da colher de alumínio com alumínio, você tira pequenas quantidades de alumínio da panela. Por isso que ninguém deve mexer em panela de alumínio com colher de ferro, só de madeira ou silicone ou borracha. O que é que o cientista fazia? Ele pegava 0,00000 grama de alumínio e injetava na comida dos macacos. Eles comiam. Depois de 2 anos, todos os macacos estavam com Alzheimer. Então isso vai acontecer com os elementos químicos que a gente joga no meio da rua, e entra por lençol freático, e entra por rios, os peixes se alimentam disso, os mexilhões se alimentam disso, os siris se alimentam disso, e depois a gente vai comer. Então, isso foi um teste feito e é real. Então, desde esse dia, eu nunca mais usei colher de ferro. Eu fico parênteses aqui, a dica para os amigos. Nunca mais usei colher de ferro para raspar a panela de alumínio. Só de madeira ou de plástico. Segue o barco que nós estamos falando de resíduo eletrônico. Beleza até aqui? Bom. Então, esses elementos eles não podem ir para o meio ambiente, porque eles vão trazer sérios problemas para a nossa saúde. Tá legal? E aí nós entramos na sustentabilidade, né? Por exemplo, isso é uma mina de bauxita. Temos aqui um Paragominas, né? Da ilha. E a bauxita é um mineral que tem um elemento alumínio. Então, pega-se o minério de bauxita, faz todo o processamento lá no norte e separa-se
ao alumínio de todos, claro que não é só alumínio que tem na bauxita, é uma mistura de vários elementos químicos. E o principal que paga a conta disso aqui existir, que paga o empreendimento, que paga o investimento, é o alumínio. Então imagina, se a gente puder evitar de usar isso aqui de forma descontrolada e reciclar cada vez mais elementos, equipamentos, materiais que têm alumínio, menos eu vou ter que desmatar e destruir a natureza para ter cada vez mais prospecção de bauxita para poder gerar alumínio. Hoje, no Brasil, a maior reciclagem de alumínio aqui, nossa, é da Latina. Diga-se, positivo. Se eu souber responder, se eu não souber, eu vou utilizar, porque depois a resposta. Mas se quiser também contribuir, você já tem. Não, excelente. Sinceramente. Mas, com relação à bauxita, professor, nesse processo, já que o senhor, pegando o gancho, mesmo falou, tem um grande problema lá, que é aqueles resíduos do ácido, né, professor? O senhor tem alguma coisa lá no problema grande das piscinas para poder produzir a bauxita? Olha, eu não conheço o processo internamente, eu nunca visitei eles lá. Mas o que eu sei, eu converso com algumas pessoas, é que esse processo está em mudança, não sei o nível de mudança. Antigamente eles precisavam fazer essa lavagem, e agora eles não estão mais jogando, vamos dizer assim, a sopa na lagoa. Eles estão tirando isso e está sendo uma pasta prensada. É como se fosse uma borra de café, grosseiramente. Então isso já está em mudança de processamento, principalmente porque essas lagoas de decantação, desses rejeitos da mineração, que é a sobra que sobrou do processo de beneficiamento da bauxita para a geração do alumínio, a nossa região chove muito. Então todos os problemas que nós tivemos aqui, a maioria, todos não, desculpa, a maioria, pode ter que sempre são na época de chuva. Que ela transborda e joga por rio não sei das quantas, joga por rio lá perto da Vila dos Carvalhos, sempre na época de inverno. Então eles já estão mudando esse processo. Eu conversei com uma pessoa que trabalha lá dentro, a gente estava até tocando nessa ação de reciclagem, disse, não, agora o negócio não é mais existe ainda, mas assim, está sendo prensado, são grandes placas e tal. E outra, a própria Universidade Federal do Pará, eu já vi na televisão pesquisas para se fazer tijolos desse rejeito. Conseguiram, então. Já existe alguns trabalhos, assim, mas eu vi na Jornal Liberal, acho que antes da pandemia. Não sei se o nível está hoje, sim, se já virou indústria, se já está em nível de processamento, de produção em alto nível, em escala industrial, não sei, mas existia projeto dentro da universidade de pegar esse rejeito do processamento da bauxita para a produção de alumínio para a indústria cerâmica. Entendi. Tijolo, coisa do tipo. Tá? E aqui, pessoal, a parte de sustentabilidade, a gente entende que é a preservação do meio ambiente, evitar a degradação, descarte irregular de resíduos, quanto menos eu desmatar e menos eu ter que gerar mina, melhor. Então, tudo isso vai partir para quê? Para que eu evite que todas essas nossas ações dentro da sociedade contaminem, prejudiquem o meio ambiente. A gente tem que lembrar que a gente está prejudicando a nossa casa mesmo, o local onde a gente vive. Então existe uma grande oportunidade de negócio. Lá no início eu já mostrei para vocês que tem ouro, tem prata, já tem empresas fazendo isso. Então existe oportunidade com a coleta seletiva de resíduos eletrônicos, não só no processamento, mas ele tem também um aspecto social, de inclusão social, de aproveitamento de máquinas, equipamentos. Né? E isso tudo vai depender do projeto que eu quero, da forma que eu vou empreender. Né? Isso aqui é um projeto lá da Universidade lá de Santa Catarina. Porque quando a gente vai empreender na parte de resíduo, a primeira coisa que a gente precisa pensar, para quem que eu vou dar ou o que é que eu vou fazer com esse resíduo que eu estou coletando. Pode ser garrafa PET, pode ser eletrônico, pode ser lata, pode ser vidro, pode ser pneu. O que é que eu vou fazer com isso? Qual é a destinação? Porque senão eu gero a coleta e depois eu tenho um problema. Eu não tenho o que fazer com aquele resíduo, eu não tenho como trabalhar aquele resíduo. Então,
no empreendedorismo, na área de gestão de resíduos, a primeira coisa a gente tem que entender o que a gente vai fazer com aquele resíduo. Eu vou vender para quem? Né? Para São Paulo? Aqui em Belém, aqui na região metropolitana não tem quem processe isso, tem quem colete para mandar para lá. Mas processar aqui eu não conheço até agora. Então, eu vou vender. Eu tenho área, seja bem-vindo, eu tenho área para estocar isso, para ter espaço, para guardar, para ter uma carreta, porque eu não vou mandar 3 computadores, eu tenho que mandar uma carreta porque o frete é caro. Nós já estamos falando de empreendedorismo, eu tenho que fazer conta. Quanto custa o frete, quanto eu vou vender, essa conta fez. E existe outra coisa, eu posso ter um empreendedorismo social, que é, eu vou preservar o meio ambiente, mas eu não vou ganhar dinheiro, mas também eu vou pagar para trabalhar. Está dando para entender o que eu estou falando, pessoal? Né? Eu tenho que pagar para trabalhar, dá para trabalhar, agora não é quando eu tenho que pagar para trabalhar. Claro que tem pessoas que fazem doação, de tempo, e até retiro e tal, mas é outra história, vindo para cá. Se eu estou fazendo isso aqui com o objetivo de ganhar dinheiro, eu tenho que fazer conta. Então, quanto custa mandar esse resíduo para São Paulo? Quanto é que o cara paga? Quais são as pessoas que vão trabalhar para mim que eu vou ter que pagar? Vou assinar a carteira? Tenho que assinar. Ellen, seja bem-vindo. Tenho que assinar, porque senão depois eu posso ter um problema aí. Então, tudo isso aqui é conta. E aí tem apoio público, tem apoio de órgão público, ou eu vou trabalhar dentro do projeto de coleta seletiva para ajudar uma cooperativa. Aí eu tenho, como eu falei, eu tenho cooperativa hoje, eu presto serviço de 0,800. Eu não arrumo a causa, não cobro um centavo. Às vezes pode dar aquela a presidente lá, mas eu não acho certo. Eu digo, não, deixa isso a sério, cabeça. Não, mas vem aqui, não, deixa a cabeça. Porque eu acho que é o lado, a gente tem que contribuir com a sociedade, né? A gente tem que ter um lado social, acho que é importante, para a gente melhorar esse mundo que a gente vive hoje. Então esse é o programa. Então vocês veem que nesse programa, ele classificou os resíduos aqui, ó, nessas categorias, ó, CPUs, servidor, fontes de memória, né, processador e outros mais. Só que dentro desse programa ele disse, não quero nessa coleta seletiva pilha, lâmpadas, né, não quero lâmpadas de qualquer tipo, pilhas de baterias de celular. Já tem empresas que aceitam bateria de celular. Elas recebem lá em São Paulo algumas coisas. Mas nesse programa dessa universidade eu não quero. Então você tem que definir para quem você vai vender, o que é que você vai vender. Certo? Existe uma lei chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Eu não lembro agora o número. 12.305, muito obrigado. No artigo 33, ele fala sobre a logística reversa. São 6 categorias. Pneus, pilhas e baterias, embalagens de produtos agrícolas, produtos eletrônicos, produtos, pilhas e baterias, eu sei que são 6. O eletrônico está no meio. Então o que acontece? A embalagem de óleo lubrificante também está no meio, e pneu. Né? Então o que acontece? Se a indústria que produz esses equipamentos, pela lei, ela é obrigada a fazer a logística reversa, você consegue nesse ponto uma parceria com eles para ajudar e levar esses equipamentos de volta. Né? Então é parceria com a Dell, com a Samsung, essas empresas são muito abertas a isso. Internet, cara, não é só para ver vídeo do TikTok, tem muita coisa bacana para ganhar na internet. Não é só vídeo de gente caindo, né? Gente dançando. Então, existe muita coisa legal, muita oportunidade de negócio na internet. Professor, eles não são obrigados, né, a fazer essa logística reversa, não. Quase se quiser. Não, a lei obriga. A lei obriga? Só lhe digo o seguinte: dependendo de como esse resíduo for descartado de forma irregular, alguém vai pagar a conta. Se a indústria, se é o revendedor, aí vai depender da briga na justiça. Eu vou lhe contar um caso que aconteceu aqui, não é de eletrônico, mas aconteceu. Lá em Camaçari, na Bahia, tem uma empresa e ela tinha embalagens de 200 litros de solvente numa empresa petroquímica. Ela usava. E o que aconteceu lá? Um carroceiro passou e pediu para comprar
um tambor de 200 litros que ele queria colocar água. A indústria, não, e, por favor, me ajuda e tal, o carroceiro chorou, e tá, vende, mano, R$10 o tambor. Ele botou o tambor na carroça dele e saiu do polo de Camaçari é na Bahia. Aí foi ele lá e tal, o tambor caiu da carroça dele no meio do polo. É um negócio que tem ronda de segurança, bombeiro para tudo que é lado. É um lugar que, se explodir, metade da capital vai pelos ares, porque é só petroquímica. É produto inflamável para tudo que é lado. De uma certa forma perigoso, né? Então, assim, aí a Honda passou no polo e achou o tambor. Aí foram na internet e abriram uma autuação contra a empresa dona do tambor, que vendeu. Aí a empresa que foi autuada disse, não, mas esse tambor nós vendemos para a empresa tal. Qual é o código de barra? Todo mundo aqui sabe o que é código de barra? Sim. Beleza? Agora é QR Code, agora é Maria, né? Mas sim, código de barra. Pelo aquele código de barra, a indústria petroquímica descobriu para que ela vendeu aquela embalagem. Ela mandou a nota fiscal de venda e um checklist, um romaneio, do código daquele tambor naquela nota fiscal. Aí eles foram na empresa do código e disseram, isso aqui é teu, aqui é a prova. A nota fiscal de venda e o romaneio de entrega para ti. Aqui, 10 mil. Então, a logística reversa é isso. Se o produto eletrônico estiver contaminando o rio, e outra, essa contaminação, aí eu digo assim pelo que eu já vi, né? Já ouvi, é muito em função do volume. Se tu achar um celular no canto, ele não chama atenção. Mas se tu achar 50 celulares jogados no meio do mar, ele vai chamar a imprensa. Descarte irregular de resíduo eletrônico. Eu me lembro que teve uma prefeitura aqui no interior de Marajó que descartou seringas. Se fosse 2 seringas, não tinha dado problema, mas eram mais de 100 seringas. Aí descobriram que era a prefeitura tal e ela foi atuar. Foi um descarte irregular de resíduo hospitalar. Da lavanderia também no hospital. Bateria foi? A lavanderia sim. Lavava e jogava a água suja no rio. Então isso depende do volume, de como vai ser processado. Mas por lei é obrigado. A indústria de pneu, só para não parecer que eu acho que isso tudo é conhecimento, está relacionado à reciclagem. A indústria de pneu, ela criou uma empresa só para coletar pneu descartado, que é a Reciclanip. Eu já fiz alguns trabalhos junto com eles e tal. Se alguém quiser descartar pneu de serviço, hoje tem aqui na região. Quem coleta e leva para queimar nas cimenteiras de Mossoró, para a produção de cimento. Eu não sei se aqui a de Capanema utiliza, mas a de Mossoró todas utilizam esse pneu. Né? Essa parte de resíduo de agrícola, né, é obrigado a devolver, né? Tem um tempo para devolver o tambor do resíduo agrícola. Isso antes, mas muito antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu acho que foi a primeira lei de coleta e de reciclagem de embalagem foi o produto agrícola. São obrigados a devolver. E outra, isso é catalogado. Se o cara for comprar, diz, olha, tem uma pendência aqui para dar baixa aqui no sistema de tantas bombonas de produto agrotóxico, de produto químico. Isso fica registrado lá na empresa aqui, que vende os fertilizantes, produtos químicos lá, está registrado no CPF de quem comprou, ou no CNPJ, se for indústria. Então isso aqui, pessoal, vai depender muito. Isso aqui não pode nesse programa. Né? Se você tiver quem compre, quem receba, lâmpada está no projeto lá, é obrigado, o projeto de logística reversa. Tem uma lei estadual que todo estabelecimento que vende lâmpada, ele é obrigado a receber lâmpada queimada. Quem sabia disso? Mas eu cheguei no supermercado, aí eu disse, queria descartar essa lâmpada. Não pode. Não pode. Seja bem-vindo. O líder tem. Bateria, pilha. Pilha eu descarto lá. Só que eu psicólogo com isso, gosto disso. Eu ando até com coisa no bolso para descartar em casa. Doentio isso. A minha cooperativa que diz, Deus, tem que te tratar, estou muito doente, esse morismo do som. Não, eu gosto. Então, assim, eu fui lá e disse que não, tem uma lei estadual. Eu não lembro se é assim, não é 777 ou 666. Aí eu vi lá, todo estabelecimento do estado do Pará que comercializar a lâmpada é obrigado a receber um dispositivo de recebimento da lâmpada. Então, se o cara da esquina for vender lâmpada,
E ele dizia, receber isso, sabe que tem uma lei que se o senhor que vem dentro, você é obrigado a se denunciar, você vai ter que dar uma planeta. E isso é lei. Mas ninguém sabe, a gente não conhece, desconhece. A partir daí hoje todo mundo já vai querer empurrar a pela queimada por da esquina. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder, né? Tem mais conhecimento, mais poder a gente tem. Beleza? Ó, isso aqui já é outra classificação. Isso aqui já ó, ele classifica aqui em 3 linhas: linha verde, linha marrom, linha azul e linha branca. O que é a linha verde? Smartphone, notebook, desktop, tablets, mouse, teclados, carregadores e assim vai. Linha marrom: televisões e monitores de tubo, plasma, LED, LCD, equipamentos de DVD, VHS, aparelhos de som e tal. Linha azul: eletrodomésticos portáteis, em geral como liquidificador, ó, eu já botou até o liquidificador aqui nesse eletrônico. Até o liquidificador. Batedeiras, ó, ferro elétrico, secadores, cabelos. Linha branca: eletrodomésticos de grande porte, como geladeira, física. Então, essa classificação aqui, e a forma que você vai separar, vai depender do teu negócio. Para quem tu vai vender, o que é que tu vai receber. Se tu não tem nada de geladeira, tu nunca vai receber uma geladeira no teu negócio. Agora, se o teu negócio é só placa de computador, só vai receber não, mas tem um cara aqui que é o liquidificador, o sistema eletrônico, ele recebe também. Então depende do teu planejamento do teu negócio de coleta seletiva, do resíduo eletrônico da revenda. Né? Pessoal, isso aqui é uns preços que eu peguei na internet, tá? Preço médio, ali fala, processador cerâmica A, R$216 o quilo, processador cerâmica B, coisa aqui que eu não sei nem o que é, mas o técnico ali sabe. Ó, processador plástico, R$20 o quilo, processador plástico pequeno, com chapa de alumínio. Então, existe mercado disso na internet, existe bolsa de valores de resíduo, existe muita coisa. Né? Então, aí quando a gente vai fazer um negócio, a gente primeiro tem que saber o preço que tem de compra para saber se o que eu vou fazer vai pagar a conta e eu vou ganhar um dinheirinho com isso aí. Preferência o dinheirão, né? Tá certo? Então isso aqui está tudo lá, você pesquisa, você identifica. Hoje é muito fácil. Você entra em contato, se quiser visitar o cara, saber se o cara existe de verdade. Porque fica aquela história, tu manda o resíduo para ele te pagar, ele vai te pagar se tu mandar, ele não sabe se tu tem, aí tu não sabe se ele vai pagar para receber, aí fica lá, então, olhos nos olhos, né, quando a gente vai fazer negócio é bom olhar olhos nos olhos, e lá, eu fui 2 vezes em São Paulo visitar o pessoal, e tinha um projeto junto aqui com os catadores, em relação a isso. E, por fim, a inclusão social, né, pegar equipamentos, botar uma equipe aí, isso aqui a gente pode fazer tanta formação de menor aprendiz, capacitar adolescente, jovem, para fazer manutenção de computadores, né? Gente que gosta disso, que é inteligente, que sabe fazer isso. Não só computadores, também consertar os equipamentos eletrônicos e fazer doação. E esses projetos de doação para as pessoas carentes, inclusive para próprias escolas públicas também, né? Doar computadores, monitores, a partir de coleta seletiva, a partir de doação. Quem aqui, vamos dizer assim, que é o pai desse é o projeto do Luciano Brandira lá, o projeto de Emaús, né? Isso aqui, antes de falar em reciclagem, tinha muito cabelo nessa época. Muito cabelo. E aqui, ó, essa mais linda. Desde aquela época que ninguém falava em coleta seletiva e nada, aquilo que o padre já fazia já era coleta seletiva. Porque tudo isso ia para as valas, para os esgotos, ele aproveitava tudo isso, ajeitava e dava. Então, continua, né? O projeto existe até hoje. Só que não tem mais nada, né? Talvez a força que ele tinha, porque ele tinha muito poder, né? Poder político, ele era uma pessoa carismática. Padre Bruno. Ele tem até uma história engraçada, que foi da época da campanha da fraternidade. Doido, ajude a construir uma casa, negócio de construir casa, dar moradia para pobre e tal. Aí ele contou essa história, né? Que o pessoal fez, a igreja fez? Foi nas escolas públicas e pediu para cada aluno levar um tijolo para a escola. Imagine, todo mundo levando um tijolo, a quantidade de tijolo para construir casa para as pessoas carentes, né? No projeto da época. Traga só um tijolo. Aí diz que o menino chegou
Loja de material de construção, chegou um homem lá e disse, o senhor vende tijolo, né? Quanto é um tijolo? Eu disse, não, um tijolo não. Milheira é 300 reais, 200 reais. Ele disse, não, mas eu quero um tijolo. Quanto é um tijolo? Eu disse, não, rapaz, só vende. Não, só um. Ele disse, só um, então pode pegar. Ele disse, pessoal, bora, que é graça. Isso é uma história que ele contava pra gente nos projetos. Então, a coleta seletiva, pessoal, ela é muito importante. Tudo isso que eu falei no resíduo eletrônico pode pensar para todos os outros resíduos recicláveis. Todos. Uns vão agredir com maior ou menor intensidade do ambiente. Tem muita oportunidade de negócio. Muita oportunidade para você. Tá certo? Eu queria passar um filmezinho para vocês. Mas eu queria que vocês vissem primeiro isso aqui antes do filme. Eu não vi nada. Só para poder comunicação para disputa de vidro. Isso aqui eu posso te ajudar, tá certo? Isso aqui eu posso te ajudar. Os professores podem ajudar você. Isso aqui eu posso te ajudar, mas só um pouquinho, isso depende muito de ti. Não espere que a tua motivação dependa dos outros. Tá certo? A motivação tem que partir de ti. Porque quem vai viver a tua vida é tu. Então não espere que tu esteja motivado por alguém para fazer algo. Tem que te motivar. Eu aprendi isso aqui ficou mais forte na minha vida quando eu parei de ser carteira assinada para ser autônomo. Eu não posso fazer algo, eu não estou afim. Depois que eu tiver filho, tem dinheiro. Eu não tenho carteira assinada, o salário não cai todo mês, eu não estou pensando. E isso aqui, ó. Conhecimento sem ação é mesmo que não saber. Conhecimento sem ação é mesmo que não saber. Ah, porque ele sabe, não pratica nada, então não sabe nada. Beleza? Vou passar um videozinho aqui. Para vocês passarem o resto da semana se lembrando de mim.